Quando eu falo que o Brasil não é para amadores, é sobre esse tipo de coisa aqui que eu tô falando. Urgente, ministro Gilmar Mendes pede que PGR abra investigação contra Alessandro Vieira. Alessandro Vieira é o relator da CPI do crime organizado, que no seu relatório final indiciou Gilmar Mendes, o ministro Alexandre de Moraes, o próprio Dias Toffoli e também o procurador-geral da República, o senhor Paulo Gonet, por omissão, por inércia, por permitir que tudo isso acontecesse, toda essa roubalheira, todos esses escândalos, e nada fez, não denunciou ninguém. Mas os réus, os inocentes do 8 de janeiro estão lá, todos presos, né? Jogaram a chave fora, inclusive. A dosimetria talvez seja votada só no fim desse mês, mas tudo bem, essa é outra questão. O fato aqui, o que mais, digamos, nos deixa indignados é justamente ver os acusados agora julgando os acusadores, ou aqueles que propuseram investigação, porque foi isso que o senador fez, ele propôs uma investigação. E vamos ressaltar, isso é de competência dele. Ele era o relator da CPMI e ele, exclusivamente ele, poderia propor as ações a serem tomadas a partir do relatório final. Ele propôs o seguinte, olha, vejo aqui indícios de cometimento de crime e eu quero que isso seja remetido à Polícia Federal para que seja investigado. Nada mais do que isso. Mas na sua sanha de vingança, e é isso que o ministro, principalmente o ministro Gilmar Mendes, está fazendo, ele pede uma investigação agora, aliás, um processo, uma abertura de investigação que vai se transformar no processo contra o senador Alessandro Vieira. E digo mais, olha só, a ala do STF já articula cenário para tornar Alessandro Vieira inelegível ainda este ano. Então os caras eles vão para cima mesmo com força e vão usar todo o aparato estatal para fazer ali o que parece ser uma vingança pessoal. Não citaram o nosso nome, né? Eu lembro a todos aqui sobre a Lava Jato, por exemplo, que começou a desandar quando nomes de ministros, e eu não vou nem citar alguns aqui, tá? É só dar um Google aí que você vai saber de qual ministro eu tô falando. Começaram a aparecer na lista ali de pessoas favorecidas, digamos assim, para não falar outra coisa. Então, naquela época, a Lava Jato começou a desandar quando nomes de ministros começaram a aparecer, né? Agora, você não pode sequer denunciar. Eu cito outro exemplo aqui, o caso do próprio ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, o Eduardo Tagliaferro, que está na Europa, acho que está na Itália. Ele denunciou que o Alexandre de Moraes usava a máquina pública para perseguir opositores. Não só isso, tem uma série de denúncias aí no âmbito da Vaza Toga, como ficou conhecido o episódio, né? Vaza Toga 1, 2, 3, 4, enfim. E aí, meus amigos, há um processo aberto pelo STF. Eu não sei por que o Eduardo Tagliaferro está respondendo no STF, né? Porque ele não tem foro por prerrogativa de função. E olha só quem é que está relatando o caso. O ministro Alexandre de Moraes. Então o Brasil é o país do contrário, é o país onde o poste mija no cachorro, onde é o capim que come a vaca. E agora nós temos os indiciados julgando os seus indiciadores. Alessandro Vieira vai ser julgado por Gilmar Mendes e companhia. O Tagliaferro que denunciou Alexandre de Moraes está respondendo aí, está sendo julgado pelo Alexandre de Moraes. Cara, é possível um país desse dar certo? É possível que essa conjuntura aqui dê certo? Então, vamos tirar todas as questões aí de fora, não vamos nem julgar o mérito. Você acha cabível que alguém que você acusa julgue você? Imagina o seguinte, você está na rua dirigindo com seu carro, né? De repente, por algum motivo, alguém desatento acaba batendo em você, no seu veículo, com outro veículo, obviamente, não é? Pois bem, você desce do carro irritado, ele também, vocês discutem ali, a culpa foi sua, não foi e tal, legal. Vocês não chegam a um acordo de quem foi a culpa e o caso vai para a justiça, como acontece aí todos os dias. Pois bem, chegando lá, na audiência de conciliação, se tiver, você percebe que o juiz do caso é o cara que bateu em você. Imagina se ele vai decidir o caso a seu favor. Não vai, é o que está acontecendo. Sabe, parece cômico, cara, mas é a realidade, é trágica. Esse é o Brasil de hoje.
É por isso que tanta gente fala aí, né? Não é Brasil, é Bostil. Isso aqui tá tudo invertido, isso precisa mudar. A gente vai ter a chance de fazer essa mudança esse ano. Outubro está chegando e essas eleições vão dizer como será o futuro do Brasil. Se nós teremos aí mais 4 anos de injustiça, que não serão mais 4 anos, porque o sistema aparelhado do jeito que já está, e sabendo que a direita está cada vez mais consciente, vai tratar, meus amigos, de garantir que as próximas décadas estejam inteiramente nas mãos deles, né? Essa é a questão, a gente não pode permitir de maneira nenhuma que isso aconteça. Hoje pela manhã saiu mais um desdobramento, inclusive, desse caso aí envolvendo essa galera, né? Explode a denúncia. Polícia Federal diz que ex-presidente do BRB teria recebido cifra impressionante em imóveis, né? Estamos falando aí de imóveis na casa dos 140 milhões de reais que teriam sido repassados aí ao ex-presidente do BRB, ao Paulo Henrique Costa, pelo Daniel Vorcaro, pelo ex-Banco Master aí, né? A título de propina, para que o presidente do BRB à época, então, facilitasse a venda de títulos fraudulentos pelo Master. Enquanto tudo isso explode, a gente vê aí um caso de vingança pessoal contra senadores, contra parlamentares que foram eleitos, que queriam apenas investigar esses que muitos estão envolvidos, nesse esquema aqui. Compartilhe esse vídeo, essas informações precisam chegar principalmente àquelas pessoas que não estão ligadas na política. E não se enganem, talvez seja a maior parte da população. Dezenas e dezenas de milhões de pessoas não acompanham política, não veem as notícias e são apenas alimentadas pela velha mídia, pela mídia tradicional, pela Globo, pela CNN, enfim, pelos canais abertos, né? Não acompanham, as pessoas trabalham, não têm tempo ou não têm interesse de pesquisar sobre política. Então, é nossa responsabilidade, nós que acompanhamos, que buscamos a informação, de levar isso até essas pessoas. Então compartilhe esse vídeo, deixe o seu like aí embaixo e inscreva-se no canal se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.